Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a mudança que o Trump fez nos vistos para os Estados Unidos, tá? Ele lançou o visto de ouro e platina para quem é muito rico e quer virar cidadão americano e coisa e tal, e bom, aí é outra coisa, nem vale a pena falar isso, porque qualquer que tem aí 5 milhões de dólares para comprar um visto, né? Eu não tenho, se você tem, boa sorte para você. É uma alternativa, você pode agora comprar um visto americano, né? Agora, o que acho que é mais interesse para a gente é isso daqui, ó. O Trump vai impor uma taxa de 100 mil dólares para vistos de trabalho qualificado, o famoso H-1B. Isso afeta muita gente na nossa área de segurança da informação, desenvolvimento de sistemas. Tem muito brasileiro que vai lá para os Estados Unidos com visto H-1B. Isso daqui praticamente acabou, tá? Bom, a maior tragédia está sendo com os indianos, tá? Os indianos são a maior parte dos imigrantes que vão com visto H-1B, né? E esse visto H-1B também é muito bom para as empresas americanas, porque contratam pessoas por um valor muito mais baixo que o empregado americano, né? Lá nos Estados Unidos o padrão é isso, as coisas são baratas, mas salário de pessoas, né? Pagar pessoas é caro pra caramba. Então, para as empresas isso é um problema, né? Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, eu acho isso aqui uma besteira, vocês sabem, né? Eu sou libertário, eu acho que o negócio de fronteira é uma besteira, imigração é uma coisa boa para o país, por mais que sim, tenham imigrantes que são muito ruins, eu concordo, né? É questão de crime, coisa e tal, mas é muito mais uma questão de combater o crime do que de proibir a imigração. Na minha humilde ponto de vista, né? É lógico, eu sei, a maior parte do povo que me assiste aqui não gosta de imigração, beleza, eu concordo que as pessoas têm problemas com isso, não gostam desse tipo de coisa, né? Mas enfim. E o que eu vejo que isso aqui pode gerar impacto econômico muito danoso lá para as empresas americanas. Aliás, já está gerando, tá? Já tem aqui empresas que com a ação caindo por conta disso. Essa notícia foi sugerida por chamar Erika Hilton de crime não é homem, Ivan, o Terrível e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Trump lançou os vistos ouro e platina, que podem custar até 5 milhões de dólares. O mais baratinho é 1 milhão de dólares, é o Trump Card. Tem aqui, ó, trumpcard.gov, é só entrar no site aqui, ó. O Trump Gold Card está aqui. Libere a sua vida na América, né? E tá aqui, olha só que vai ter a cara do Trump aqui. Será que vai ser para sempre isso? Eu não sei, né? Tem o Trump Card para indivíduos e o Trump Card para negócios. E ainda tem o Trump Platinum Card. O Trump Platinum Card vai ser para você ficar 270 dias nos Estados Unidos sem pagar imposto sobre a renda que você tem fora dos Estados Unidos. Porque, veja, a gente está falando de gente que ganha muito dinheiro, tá? O cara que vai pagar 5 milhões de dólares para ter um visto americano é um cara que ganha um bocado de dinheiro lá fora, né? E lógico, os impostos nos Estados Unidos não são tão baratos assim não, o imposto de renda nos Estados Unidos é considerável. Então essas pessoas podem preferir pagar esses 5 milhões aqui e ficar 270 dias, praticamente o ano todo podem ficar nos Estados Unidos, mas sem pagar imposto sobre o ganho fora dos Estados Unidos, né? Enfim, essa é o que eles estão prometendo aqui. Mas esse aqui não está funcionando ainda não, tá? O que está funcionando aqui é o Trump Gold Card, que você vem aqui, ó, América, aceleração de oportunidades nos Estados Unidos, né? E você submete sua aplicação aqui e diz de onde é que você e está interessado em quê, e você faz isso daqui. Basicamente, segundo eles estão dizendo aqui, você vai ter que pagar uma taxa de processamento, não fala qual seria esse valor, e com isso eles vão fazer uma checagem de antecedentes criminais seus. Se você tiver ok, se você não for um criminoso muito sério, você pode ganhar pode ganhar o direito de comprar o seu Trump Gold Card de 1 milhão de dólares para virar cidadão americano, né? E aqui, ó, os Estados Unidos o sistema de cidadania e imigração americano vai dar uma olhada no background, vai checar para ver se você está ok, né, se está aprovado. Uma vez que isso seja aprovado, você vai lá e paga os seus 1 milhãozinho de dólar e você pode usar em todos os 50 estados e territórios americanos, pode escolher qualquer um deles para você morar, né? E repara que isso aqui é equivalente a um green card, né? Ou seja, você não tem a cidadania americana, você tem o direito de morar nos Estados Unidos por tempo indeterminado, né? E se você tem um green card, eu não sei qual é o tempo exato, tá? Mas acho que é 5 anos ou 10 anos, tem alguma coisa assim, você tem um green card por um tempo que você mora nos Estados Unidos, aí você pode solicitar a sua cidadania americana, aí você pode se tornar um cidadão americano 100%, né? Então essa é a situação, é esse projeto aqui, mas esse aqui, sinceramente, para mim não interessa muito. A única coisa que eu acho disso aqui é o seguinte, eu acho válido, porque não tem nada proibindo ninguém de nada, então assim, né, tem uma alternativa. Se você quer muito ser cidadão americano, essa é a alternativa, né? Agora, esse outro lado aqui eu acho ruim, porque isso daqui impôs uma taxa numa coisa que é muito usada por empresas americanas. Isso não é bom só para os brasileiros que vão lá ou para os indianos que vão para lá, não. É bom para as empresas americanas e empresas indianas, né? Por vários motivos. Uma das coisas é que essas empresas conseguem contratar pessoas muito boas que às vezes aceitam trabalhar por um salário até mais baixo na expectativa de ter um green card americano, ter um H-1B americano, né? Agora não vai rolar mais, cara, porque o H-1B é 100 mil dólares por pessoa por ano que a empresa vai ter que pagar.
Então, para a pessoa se tornar um cidadão americano, ela tem que ficar 10 anos lá, mesmo esquema do Green Card, tem que ficar 10 anos no país. Se agora você vai ter que pagar $100 mil por ano por pessoa, né, ficou praticamente inviável, né? Praticamente inviabilizou essa questão do trabalho lá, né? E isso está afetando várias empresas, vai afetar muitas empresas, né? Aqui você já pode ver algumas empresas que são conhecidas por terem muitas, por usarem muito esse processo, né? Basicamente, segundo o pessoal está dizendo aqui, são empresas que fazem terceirização de pessoal indiano e coisa e tal, e tá caindo bem aqui as ações dessas empresas, né? Justamente porque elas vão ser muito afetadas com isso, simplesmente o negócio delas vai se tornar inviável, né? Tem aqui também o pessoal, os indianos estão chorando muito, né? Um monte de gente chorando. Esse cara aqui, a estética, é um americano, ele tá comemorando pra caramba esse tipo de coisa, né? Os americanos têm a ideia de que isso tira empregos dos americanos, mas a verdade não é bem essa, tá? É que, na maior parte das vezes, se o emprego não pode ser oferecido para um indiano lá nos Estados Unidos, ele vai acabar sendo oferecido para um indiano trabalhando à distância. É a segunda coisa mais barata, né? Então, na verdade, eu não vejo muito ganho nisso daqui não, tá? O que vai acontecer aqui com o Brasil também é que provavelmente vão oferecer mais... Bom, primeira coisa, o que vai acontecer com as pessoas hoje, brasileiros que hoje trabalham com H1B nos Estados Unidos, você pode ter problema, você pode ficar sem o seu visto, né? Porque, de novo, o H1B é um visto de residência, pode morar nos Estados Unidos, mas você não é cidadão americano ainda. Você tem que morar lá por não sei quanto tempo, não sei se é 5 anos, 10 anos. Tá aqui, ó, para esclarecer, eu fiz a pergunta aqui pro Grok. Aqui não é Grok, aqui é Gemini, né, do Google. A regra geral é que precisa de 5 anos como residente com green card para você ter o seu visto, para você virar um cidadão americano. Então, da mesma maneira, quem tem um H1B precisa ficar 5 anos com H1B morando nos Estados Unidos e aí pode pedir a cidadania americana e aí, a partir daí você não precisa mais se preocupar com isso, né? Você é cidadão americano. Então, para o pessoal que é indiano, que está trabalhando, e brasileiros inclusive, pode ser que as empresas desistam do H1B, né? Desistam de manter a pessoa lá, porque ter que pagar 100 mil por ano fica caro pra caramba, né? Por pessoa fica muito caro. Os indianos, todo mundo reclamando aqui, mas de novo, quem acha que isso prejudica só os trabalhadores, está errado, tá? Isso prejudica as empresas americanas bastante também. O Elon Musk é um cara que reclamou quando, no início do governo Trump, o Trump queria mesmo acabar com o visto H1B, ou dificultar o visto H1B, e o Elon Musk era uma das pessoas que foi contra isso. Por quê? Porque na área de tecnologia, muita gente é estrangeiro trabalhando lá, né? E a visão dos americanos é porque vocês não querem pagar o suficiente para os americanos, e nem sempre é isso, tá? O problema maior que acontece é que lá nos Estados Unidos não é uma coisa, não é considerado uma coisa... você se trabalhar com a área de mecânica, né, engenharia mecânica e matemática e computação, não é uma coisa que dá status, não é uma profissão meio considerada meio merda lá, que dá status lá é advocacia. Direito dá muito status lá, e advogado ganha muito bem lá nos Estados Unidos mesmo, né? O pessoal que trabalha com direito ganha muito bem lá. Mas a verdade é que você precisa de gente para fazer o trabalho, né? Então acaba que você tem poucos americanos para isso. Isso pode gerar, de fato, um gargalo para muitas empresas lá nos Estados Unidos, pode encarecer muito o trabalho de muitas pessoas. Então, assim, é chato, né? É chato para as pessoas, é chato para a empresa. Eu acho uma besteira do Trump esse negócio de botar visto e coisa e tal. É verdade, muita gente quer morar nos Estados Unidos, ninguém tem dúvida disso. Os Estados Unidos é um lugar ótimo para se morar, mas criar esse tipo de coisa, para os Estados Unidos é bom também que as pessoas vão para lá. É aquilo que eu falo para vocês, esse é o futuro do mundo, né? O país tem que atrair pessoas para morarem naquele país, ele tem que ser um país bom para atrair pessoas, porque o que vai acontecer nas próximas décadas é isso. Você vai começar a ter os efeitos da redução da natalidade, e aí o problema é que os países que têm redução de natalidade e não conseguem atrair imigrantes, a economia vai desabar, cara. A economia é trocas voluntárias entre pessoas. Quanto mais gente tiver para comprar e vender, mais você tem riqueza no país. Países como a Rússia, como a China, que não atraem ninguém, e as taxas de natalidade estão desabando, por enquanto você não vai ver problema não. Talvez até na nossa vida a gente não vai ver problema. Mas nas próximas décadas, o que vai acontecer é que esses países vão ficar muito mais pobres do que são hoje, né? Sem gente você não vive. Outra alternativa é você atrair pessoas. Então, assim, o que é uma estratégia de longo prazo para o país. Aliás, eu acho que se alguém for candidato a presidente do Brasil, devia considerar essa estratégia, né? Direcionar o governo brasileiro para ser justamente um governo amigável para pessoas que queiram imigrar para o Brasil, que queiram ser cidadãos brasileiros, né? Oferecer vantagens, sei lá. Eu acho que é o básico, né? Fazer as pessoas virem para cá, o básico seria justamente pagar pouco imposto, diminuir a violência aqui no Brasil, que é um problema que atrasa as pessoas mesmo, e fazer isso. Por quê? Porque é uma coisa estratégica, a gente tem que atrair gente, tem que facilitar a imigração. O Brasil já tem essa vantagem, tá? É muito fácil imigrar para o Brasil. Então, manter isso e dar essa vantagem aqui, ao contrário dos Estados Unidos que está querendo esnobar os imigrantes. Mas enfim, o Trump está querendo ganhar dinheiro com isso, pode ser que dê certo, pode ser que ele realmente consiga atrair aí um monte de gente para pagar $1 milhão para ficar e consiga forçar algumas empresas a pagar
uma grana para os vistos H1B e coisa e tal, mas eu sinceramente não sei se é uma boa política não. A minha visão é que ele vai acabar arrecadando muito menos do que ele imagina que vai arrecadar. Porque, por exemplo, o visto H1B, tem muito visto H1B justamente porque não tem esse custo grande. Quando você tem esse custo grande, as empresas vão simplesmente contratar à distância. Já tem um monte de trabalho à distância que é feito hoje em dia, as empresas vão simplesmente focar em trabalhar à distância, né?